Paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Meus queridos irmãos, vai deixando aí no comentário, né, a sua saudação, de onde você é, seu nome, tá? Deus abençoa os irmãos que estão pela primeira vez, os irmãos que estão sempre conosco, acompanhando as lives. Eu quero pedir para você compartilhar nessa live com mais pessoas, pois é uma forma de nós evangelizarmos, de levar a palavra de Deus até outras pessoas. Amém? Eu vou estar aqui, né, deixando aqui uma palavra de Deus para você, um ensinamento da palavra de Deus nesta manhã, né? E fazendo depois também uma oração com todos vocês. Já está conosco a nossa irmã Ida Kalina. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? A gente esteve um pouco ausente, né, irmãos? Eu estava com meu pai hospitalizado desde o mês de julho, né, numa batalha. E agora, dia 12, né, o Senhor recolheu meu pai, né, e ele partiu para o Senhor. E Deus, ele tem sido, né, a nossa força. O que nos conforta é saber que ele está com Deus. Ele reconciliou com o Senhor, entregou a vida dele para Jesus. Então, eu creio que ele está com Deus agora. E isso traz um grande conforto para o nosso coração. Né? Os irmãos que sabiam, eu agradeço, vocês que oraram por nós. Deus abençoe a irmã Tatiane. Deus abençoe a tua vida. Amém? Nossa irmã Eliana Alves está pela primeira vez. Seja bem-vinda, né, à nossa página, Alessandra Custódio. Nossa irmã Jeane Patrícia, pedindo oração, né? Lembrando a vocês que eu salvo essas lives também lá no YouTube, tá bom? Tá difícil de entrar aqui no Facebook, eu quase não entro. Facebook tem bastante coisas que às vezes eu evito estar entrando, né? É muito difícil eu entrar, eu só entro para fazer live mesmo. E quase não tenho entrado, né, irmãos? Devido às situações difíceis que nós passamos, né? Agora vamos ver se a gente consegue fazer algumas lives, né, mais, assim, constante. Nesse momento eu quero fazer uma oração com vocês e logo em seguida deixar aqui a palavra de Deus para a sua meditação, para você também, né, aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar, deixa aí o teu pedido de oração nesta manhã. Eu creio que Deus, ele vai bradar, ele vai fazer algo pela tua vida, né? Nossa irmã Cícera de Guaíra, Maria Monteiro, a paz, a Genora, amém. Deus abençoe. Vamos orar então? Coloca a mão sobre a tua enfermidade ou sobre o teu coração. Vamos clamar ao nosso Deus. Deus abençoe, irmão Freitas. Freitas, Deus abençoa. Vamos orar. Senhor, grande Deus, eterno Pai, soberano Deus, neste momento, meu Pai querido, eu me coloco diante da tua gloriosa e da tua santa presença. Pai, eu apresento agora todas as pessoas que estão aqui junto comigo nesta live. Meu Deus, tem alguém que o inimigo está se levantando contra a vida dele. Ele está enfrentando um levante de Satanás contra a sua vida. O Senhor está me mostrando isso nessa manhã. Meu Deus, que o Senhor venha repreender esta fúria diabólica, esta seta diabólica, este demônio que tem se levantado contra a vida desta pessoa. Meu Deus, tu és, ó Pai, aquele que é maior do que tudo e maior do que todos. O Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, vai agindo na vida de todos aqueles que estão com nome no pedido de oração, ou que estão pedindo oração, ou que até mesmo estão orando comigo. Senhor, venha curar, venha arrancar toda enfermidade, obra maligna de sobre a tua vida. Há pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás, pensando em tirar a vida, pensando na morte, desanimado, cabisbaixo, angustiado. Senhor, o inimigo querendo plantar em seu coração o ódio, o rancor, a mágoa. Mas tu és aquele, ó Pai, que dá força para suportar. Meu Deus, abençoa esta vida agora, toma em tuas mãos, sustenta essa pessoa agora. Oh Deus, porque o Senhor sabe de tudo,
E o Senhor é o nosso Consolador, o Senhor é o nosso Salvador, meu Deus. Vai abençoando nesta manhã, solucionando os problemas, quebrando barreiras, libertando vidas dos seus pecados, vícios, enfermidade, do roubo, do crime, da prostituição, do adultério, das vaidades. Ajuda o teu povo a estar preparado para o dia do arrebatamento da igreja. Meu Deus e meu Pai, prepara cada coração para estar, Senhor, neste momento, recebendo a tua palavra. Deus, passa o sangue poderoso agora sobre esta vida, fortalecendo, revestindo. Meu Deus, dando saúde e graça para que essa pessoa vença todas as dificuldades. Senhor, venha suprir nesse momento todas as necessidades. Eu te peço nesta manhã que a tua graça alcance esta vida, trazendo salvação, libertação, o renovo do Senhor, a cura, o teu perdão para a vida desta pessoa. Deus de poder, visita essa pessoa que está, meu Pai, no hospital, no UTI, ou até mesmo no presídio, ou quem sabe essa pessoa está viajando agora ou está no seu trabalho. Que as mãos do Senhor possam estar abençoando esta pessoa, removendo de sua vida toda a opressão, toda a dor, toda a angústia, ansiedade, depressão, desânimo de sobre a tua vida. Senhor, repreende essa casta maligna, esse espírito da enfermidade que está lutando contra a vida desta pessoa. Há poder no sangue de Cristo, há poder para destruir todas as barreiras e fortalezas diabólicas. Meu Deus, queima agora todo o mal. Venha, Senhor, dar força para essa pessoa. Vencer, chegar até o fim da jornada. Oh, meu Pai, o Senhor está vendo a necessidade desta pessoa. Eu te peço nesta manhã, toma todas as causas, toma todas as vidas em tuas mãos. E venha, Senhor, dar vitória, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém, meus queridos irmãos. Não vou prolongar muito não, porque a gente é um corre-corre, né? Na parte da manhã, meus filhos vêm para almoçar, às vezes 11 horas, então já tem que estar com o almoço pronto, né? Então, nesse momento, eu já fui em outra cidade agora de manhã, e nesse momento eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Deus preparando, a gente vai tirar um tempo para orar mais com vocês, amém? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 17 para você entender a palavra de Deus, para você ter o ensinamento da palavra do nosso Deus, onde fala sobre a transfiguração de Jesus, amém? Abra aí comigo a palavra de Deus, a Bíblia, né? Onde fala sobre a transfiguração de Jesus, que é Mateus, amém? Mateus capítulo 17, meus queridos. Eu já vou ler com todos vocês, tá bom? Já vou ler. Deixa eu só ver um negócio aqui. Guarda aí só um pouquinho, deixa eu só ver aqui um versículo. Isso, vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Os irmãos reparam, minha voz está falhando, irmãos. Minha voz está falhando, amém? Não sei porquê, depois que eu tive uma pneumonia aí, bronquite, minha voz está falhando. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Deixa meu celular, esqueci de desligar as notificações. Bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o.
E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Amém? Somente até aqui. Agora eu vou explicar para vocês. Espera aí, deixa eu só ver se eu consigo desligar aqui a notificação. Vai ser meio difícil aqui, que é celular meu. Eu não sei mexer aqui agora direito. E aí vou ficar com esse barulhinho aqui, né? Não consegui aqui. Não consegui. Vamos lá. Bom, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele foi para um alto monte. A gente pode ver que a maioria das vezes as coisas aconteciam em torno do monte, sobre o monte. Jesus, ele ia para o monte. Quantas vezes, várias vezes, Jesus, aqui a gente pode ver que ele pregou o sermão do monte, né? Várias vezes Jesus estava no monte. Então as coisas aconteciam em torno do monte. Amém? Esse barulho vai atrapalhar aqui, meus irmãos. Agora eu não sei o que eu faço aqui, que eu tô meio sem saber aqui como eu fazer aqui o meu outro celular. Era só baixar aqui e já aparecia onde eu desligava as notificações. Esse daqui eu já não sei mexer e aí fica esse barulho, né? Mas se atrapalhar aí, vocês me falam, tá bom? Que aí eu vejo o que eu faço. Bom, então aqui Jesus, ele vai para um alto monte. E veja bem, ele não chamou todos os discípulos. Ele não chamou os 12. Ele chamou em particular Pedro, Tiago e João. Eu quero dizer para você que há pessoas que eles conseguem ser mais íntimos de Jesus. E eu quero dizer para você nesta manhã, nós precisamos ter mais intimidade, mais comunhão com Jesus. Jesus está te chamando nesta manhã para um particular com Ele. Porque essa palavra não é só um ensinamento, Deus está falando conosco. Nesta manhã, talvez você pediu a Deus, fale comigo, Senhor, mostra o que é que eu tenho que fazer. E Deus está dizendo, nesta manhã, que você, que eu, que nós precisamos ter um particular com Ele. Nós precisamos se afastar do corre-corre, de todo barulho e tirar o momento a sós com Ele em particular, estar com Ele em particular. Aonde você pode falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Ter mais intimidade. Buscar ter mais experiência com Jesus, ter mais comunhão com Ele. Precisamos desconectar de tudo que é daqui e se conectar com o céu. Né? Quantas pessoas estão tão conectadas nas coisas dessa terra? Quantas pessoas passam horas e horas no teu celular, conectados e sabendo de tudo que acontece no mundo, mas não sabe nada de Jesus. Amém? E aqui a palavra de Deus diz, olha, Pedro, Tiago e João, né? Eles foram para esse alto monte com Jesus. Já pensou? É tão bom estar pertinho do Mestre, perto de Jesus. O melhor lugar que nós podemos estar é aos pés de Jesus, é perto de Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele vai se transfigurar diante de Pedro, Tiago e João, né? Ele vai ali confirmar a sua divindade, o seu chamado, a sua missão, que ele verdadeiramente é o Messias. Que a palavra de Deus chegou ao seu cumprimento. Olha que lindo. Ele vai se transfigurar. Talvez você já deve se recordar que o diabo se transfigura em anjo de luz. Então você já deve lembrar dessa palavrinha, transfigurar, transfigurou-se, né? O diabo se transfigura em anjo de luz, ele se transforma em anjo de luz para tentar nos enganar. Mas aqui Jesus não está querendo enganar ninguém, aqui ele tem um objetivo, é confirmar a sua divindade. Olha só,
Então ele se transfigurou diante deles. E olha o que acontece quando ele se transfigura. O rosto dele resplandece. Diz a palavra de Deus como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Diz a palavra de Deus. Então aqui Jesus está confirmando a sua divindade. Entendeu? Então por isso aqui que ele se transfigura. O objetivo é isso. Amém? E agora a palavra de Deus vai dizer: eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Agora aqui acontece uma grande polêmica, muitas pessoas, muitos teólogos entendem, muitas pessoas entendem isso aqui como se Moisés e Elias estivessem reencarnando. Olha, Moisés e Elias, tem gente que acredita em reencarnação. Mas aqui não se trata de reencarnação. Daqui a pouco você vai entender o porquê que isso aqui não se trata de reencarnação. Ah, então quer dizer que não é reencarnação? Então já sei o que é. Alguém pode deduzir, alguém pode achar, alguém pode dizer que então Moisés e Elias, eles ressuscitaram e agora eles estão num corpo glorificado. Também não. Não. Aqui eles não ressuscitaram e nem estão num corpo glorificado. Não se trata disso. Mas por que, irmã Alessandra? Então o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Por que viram Moisés e Elias com Jesus Cristo e ainda conversando? Eles estavam conversando sobre algo. Bom, eu acredito, aqui não falo o que eles estavam conversando, mas eu acredito que estavam falando sobre o cumprimento das Escrituras. Porque Jesus, ele é o cumprimento da Escritura, da lei, dos profetas, né? Porque a lei e os profetas profetizaram, falaram a respeito de Cristo. A lei, ela serviu de espécie de tutor, de babá, para nos conduzir a Cristo. A lei apontava para o Cristo. Os profetas profetizaram, até no livro de Salmos 22, falou sobre o Cristo. Então, Moisés, Elias, o que eles representam? A lei e os profetas, simplesmente isso. Essa é a mensagem que o Senhor quer transmitir, que ele quer mostrar o quê? O que ele quer mostrar? O cumprimento, que Jesus era o cumprimento da Escritura. É isso, entendeu? Então, lembra também de Lucas capítulo 16, versículo 29, se não me falha a memória, lá, quando o rico estava lá no inferno, ele estava preocupado porque ele tinha 5 irmãos, ele estava com medo que eles fossem para lá também. Então ele fala: pai Abraão, manda um dos mortos lá na terra, avisar meus irmãos, nós vamos vir para o inferno também. Aí o pai Abraão fala assim, ó, lá tem Moisés, lá tem os profetas, tem a lei, tem os profetas. Ouçam-nos. O que é a lei? O que é os profetas? O que é Moisés, os profetas? Representa o quê? A palavra de Deus. Nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor Deus. Lá tem a pregação da palavra, e a palavra de Deus é suficiente para transformar, para libertar vidas. Esse é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para convencer as pessoas do seu pecado, para mostrar o pecado das pessoas para elas. É através da palavra, do espelho da palavra de Deus. Amém? Então a palavra de Deus é suficiente. Antigamente tinha só oração, palavra e louvor na igreja. E isso era suficiente para atrair muitas vidas. Os cultos eram muito mais lotados do que hoje. Estádios. Quantos pregadores, heróis da fé pregaram para 5.000, 3.000 pessoas? Agora hoje é tanto enfeite, tem que escurecer a igreja, tem que colocar pisca-pisca, luzes. As pessoas querem usar entretenimentos, várias coisas, vários métodos para querer atrair as pessoas para a igreja. Mas não precisa disso. Porque a palavra do Senhor é suficiente para atrair, para libertar a vida das pessoas. Então aqui a gente vê que Moisés e Elias, bom, então vocês entenderam, não é reencarnação. Não se trata de, ninguém reencarnou aqui não, meus irmãos. Ninguém ressuscitou, ninguém está com o corpo glorificado aqui não. Amém? Nem Moisés, nem Elias. Aí tá. Aí a palavra de Deus vai dizer assim. E Pedro,
tomando a palavra, disse a Jesus. Olha só, Pedro tomou a palavra. Os outros discípulos já ficavam até olhando para o Pedro, né? Será que o Pedro não vai falar nada? Porque o Pedro sempre era o porta-voz, era o arauto da turma. Ele estava ali, né, para perguntar tudo. Sempre tem alguém assim que é mais falante, que é destemido, que não tem vergonha, que não tem timidez. Tem pessoas que têm vergonha de falar, de perguntar. Pedro não, esse não era o problema de Pedro. Pedro tinha outros problemas, mas esse problema ele não tinha, de falar, de perguntar, né? Ele sempre estava ali perguntando isso, aquilo. E é bom a gente perguntar. Se nós temos dúvida, nós temos que, se nós estamos curiosos pela palavra de Deus, nós temos que perguntar. Nós temos que procurar entender. Eu sei que tem hora que a gente, né, tem que ficar calado, tem a hora de estar calado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem hora que a gente tem que passar um zip na boca e ficar caladinho, porque a gente não pode falar tudo também, né, e perguntar tudo. Tem hora que nós temos que ficar calado. E aqui Pedro, ele pergunta, ou seja, ele toma a palavra, né? E ele fala assim, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tendas aqui, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor. Agora vai entender o porquê que Pedro está querendo fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Eu acho, irmãos, Pedro, ele ficou tão maravilhado. Pedro, ele queria tanto estar ali com Jesus, viu Jesus glorificado, viu Jesus ali, a confirmação da sua divindade. Ele viu que realmente ele era Deus, um ser divino. Que ele era o filho de Deus, e Pedro não queria mais sair dali, não queria que Jesus fosse embora, que Moisés, Elias, aquela visão acabasse, ele não queria que aquela visão terminasse. Que coisa linda, porque não se tratava apenas de uma visão, mas de uma visão sobrenatural. Porque visão aqui está no grego, né? Se não me falha a memória, é no grego. A palavra... Isso é no grego, a palavra orama, eu não sei se a pronúncia certa é isso, orama, orama, né? Não sei como eles pronunciam direito, né? Mas, que eu não sei falar o grego nem o hebraico, amém? Isso aí é para quem fala, né? A pronúncia certa. Mas, H-O-R-A-M-A, orama, né? Então, é uma palavra grega, certo? Então, não significa apenas visão, mas sim visão sobrenatural. Então, Pedro, ele não queria que aquela visão acabasse, ele queria que eles ficassem ali, ele queria, quem sabe, ficar perto ali, né, de Jesus, de Moisés, de Elias, mas na verdade, Elias e Moisés não estavam ali presentes. Pedro estava apenas tendo o quê? Uma visão sobrenatural. Assim como, vamos comparar aqui, a visão que Paulo teve. Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, estava em Damasco. Ele estava cego. E aí, meus irmãos, ele tem uma visão quando ele está orando. Que chega um homem chamado Ananias e põe a mão na cabeça dele e ele recupera a sua visão. Ananias não estava presente, mas Paulo estava vendo Ananias. Paulo estava contemplando Ananias, visão sobrenatural. Ele estava tendo uma visão sobrenatural. Certo? Então ele estava vendo Ananias, mas Ananias não estava ali. Aqui é da mesma forma. Pedro, Tiago e João estão vendo Moisés, Elias, Jesus. Jesus estava ali. Com certeza, ele estava ali. Mas Moisés e Elias não. Eles não estavam presentes. Mas ele estava vendo. Eles estavam vendo. Porque se tratava de uma visão sobrenatural. Certo? Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, preste atenção, agora Jesus vai confirmar a sua missão, o seu chamado, que ele verdadeiramente é o Messias. Deus vai confirmar, certo? Mais uma confirmação. Olha o que vai dizer. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. Essa palavra também está no texto bíblico, quando Jesus, eu não lembro se é Mateus 3,15 a seguir, ou se é algum outro capítulo, que fala quando Jesus ele foi ser batizado por João, né? João, ele viu o Espírito descer em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E naquela hora ele ouviu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo.
A mesma palavra está aqui, né? Olha só, os discípulos ouviram Deus dizer: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Olha aí, tá vendo? Esse aqui é o verdadeiro Messias. Escutai-o. Tá confirmando o chamado, a missão, tá? Então quer dizer que Jesus foi para esse monte para confirmar sua divindade, seu chamado, sua missão, para mostrar que ele é o cumprimento das escrituras sagradas, da Torá, da lei, dos profetas. Olha que coisa linda, meus irmãos, né? Os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Preste atenção nesse versículo aqui. E os discípulos, ouvindo isto, caíram de costa. Foi de costa que eles caíram? Arrebatados. Ai, tô arrebatado. Ai, não aguentei o poder de Deus, caiu de costa. Não. A Bíblia diz que eles caíram sobre o teu rosto, tá? Tem muita gente que, eu fui arrebatado, caí de costa. Gente caindo para todo lado, dentro da igreja, no monte, fora da igreja. Irmão, isso é antibíblico, cair de costa, dizendo que está cheio do poder, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Quem joga a pessoa de costa é o diabo. A maioria não, todas as manifestações demoníacas, né, de demônios na vida das pessoas, que eu já presenciei, foram pessoas endemoniadas caindo para trás, de costa, tá? O inimigo derrubando de costa. Agora, na Bíblia, eu não encontrei um texto bíblico que mostra que é bíblico cair de costa, cheio do poder, tá? Mas eu encontrei várias passagens bíblicas, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, até profeta, caindo com o seu rosto no pó, tá? Caindo com o seu rosto no pó, perante a presença do Senhor, perante a glória de Deus, né? Ao ouvir a voz de Deus. Então, eles caíam com o rosto no pó. Então, isso é bíblico, né? Cair com o rosto no pó, tá bom? E tiveram grande medo. Medo é comum a gente sentir medo mesmo. Eu já tive medo. Ao contemplar uma visão do céu, um fogo dentro da minha casa, eu não tinha sabedoria, nunca tinha visto, eu senti medo na hora. Pensei, será que é o inimigo querendo me enganar? Tive medo, confesso que eu tive medo também. E eu até cheguei a orar, o sangue de Jesus tem poder, se for o diabo, vai embora. Mas depois eu vi que era o Espírito Santo, e eu adormeci olhando para a visão. E no sonho apareceu a mesma chama de fogo e disse assim, a voz de Deus: não temas, é o meu Espírito Santo. Acordei, ainda estava lá a visão do céu, claramente, olho aberto, aquela chama de fogo enorme, como se fosse uma fogueira. E aí eu já não tive medo mais, amém? Mas no início, a princípio, eu tive medo sim, né? Porque eu não sabia do que se tratava, o que era, nunca tinha visto. Então eles também tiveram medo. Erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Depois, erguendo os olhos, eles olharam bem assim, pronto, acabou a visão. Então, eles viram que ali estava unicamente Jesus. Moisés e Elias não estavam ali. Quem estava ali? Só Jesus. Então, se tratava de quê? Sonho? Não. Uma visão. Eles estavam reencarnados? Não. Ressuscitado e glorificado? Corpo glorificado? Não. Era apenas uma visão sobrenatural. Então, olha aqui, ó. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis o quê? O próprio Jesus está dizendo que foi uma visão. A ninguém conteis a visão. A visão não é para contar para ninguém. Bom, por enquanto, pelo menos agora. Depois que eu ressuscitar, pode contar para todo mundo. Mas agora não. Vocês podem até botar no livro. Mas agora, por enquanto, ó, a boca fechada, o que eu mostrei fica aqui entre nós, segredo. É só vocês que sabem, tá? Então, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Tá bom? Então, e eu quero ler mais esse versículo aqui também. Ó. Os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas? Escribas são aqueles que interpretavam as leis, né? Escreviam as leis, ensinavam o povo a Torá, a palavra de Deus, os mandamentos. Os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister, que é necessário que Elias venha primeiro?
Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Preste atenção. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Aí assim padecerá também deles o Filho do Homem. Você prestou atenção nessa palavra? Muita gente não sabe quem é o Elias que viria e que veio, que Jesus está falando. Se você pegar agora a sua Bíblia e abrir Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, você vai encontrar falando sobre o Elias que viria. Tá bom? Pega aí sua Bíblia. Você que tem a sua Bíblia, eu já estou terminando, vou encerrar. Malaquias, só para você entender. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem é esse Elias que o profeta Malaquias está falando que viria? Que Elias que é esse? Muita gente alega que é Jesus, né? E outros falam que é Elias mesmo, que ele vai ressuscitar, que ele vai voltar, que ele vai vir. Até tem Apocalipse 12 sobre as duas testemunhas. Algumas pessoas acreditam que uma das testemunhas é Elias, mas a Bíblia não diz, então eu não posso falar também. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, tá? Você também não pode falar o que a Bíblia não diz, só apenas o que a Bíblia diz. Ah, mas um teólogo falou, fulano falou, teólogo falou, mas a Bíblia não diz. Vamos ficar com a Bíblia. Então, que Elias que é esse, irmãos? A gente pode entender aqui através desse texto bíblico o quê? Esse Elias não é Jesus. Porque aqui fala assim, padecerá também deles o Filho do Homem. Então quer dizer que esse Elias aqui não é Jesus. Porque assim também padecerá Jesus. Entendeu? Igualzinho esse Elias aqui. Vai padecer, tá falando aqui na Bíblia, né? Ó, fala que ele viria primeiro. Quem que veio primeiro? Foi João Batista. Ele foi o precursor de Jesus, a voz que clama no deserto. Ele veio primeiro preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Então, esse Elias aqui está falando de João, não é o João, irmão do Tiago, filho de Zebedeu, não. Desculpa, a voz falhando. Esse João aqui é o João Batista. É o primo de Jesus que batizou Jesus nas águas do rio Jordão, tá? Então, aqui está falando que ele virá e que ele já veio. Jesus está dizendo que ele já veio, né? E não o conheceram, entendeu? Então, esse aqui é João Batista, né? E aqui está falando que assim também padecerá o Filho do Homem, que é Jesus, certo? Deu para você entender? Quem que é o Elias que viria, né? E que não o conheceram? Então, é João Batista, está falando de João Batista. Então, deu para você entender esse texto bíblico aí? Acredito que você aprendeu nesta manhã, né? E é muito bom a gente aprender a palavra de Deus. E acredito que você também foi edificado. Jesus falou com você através dessa palavra. Sabe o que dá a entender, irmãos? O que Deus quer de nós? Que a gente venha ter um particular com Ele, tirar mais tempo para Ele, ter mais intimidade, mais comunhão, porque Deus quer nos dar experiências novas. Deus quer nos dar mais experiência, Deus quer mostrar a sua glória. Deus quer revelar coisas ocultas, profundas, que você ainda não sabe. O que diz a palavra de Deus, Jeremias 33:3? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O Senhor quer revelar, mas a gente tem que orar, a gente tem que tirar tempo para Deus. Nós não podemos ficar nesse mundinho de celular, televisão. Muita gente fica nesse mundinho, sentado no sofá ou deitado em cima da cama o dia inteiro, e não busca a Deus em oração, não lê a Bíblia, não jejua, não consagra a sua vida. Então não tem como Deus revelar nada, né? Não tem como Deus mostrar nada. Vai mostrar só se nós entrarmos no Santo dos Santos, aí nós veremos a glória de Deus. Se você entrar no santuário de Deus através da oração, pode ter certeza que o Senhor vai te mostrar alguma coisa linda, maravilhosa, algo sobrenatural. Até a voz de Deus você vai ouvir e vai se tornar mais sensível à voz, né, do Espírito Santo, ao toque do Espírito Santo, né? Então,
É isso que Deus quer de nós nesta manhã, tá? Para você ter mais sensibilidade, ouvir a voz de Deus, ter mais comunhão, mais intimidade, você precisa estar perto de Deus. E o que aproxima a gente de Deus é a oração. É a oração, é a leitura bíblica, é a meditação na palavra de Deus. E isso aproxima a gente de uma maneira tão grande do Senhor, é inexplicável, é algo maravilhoso, né? Vamos nos aproximar de Deus, que é isso que Ele quer. A gente já está sabendo muita coisa da internet, é inteligência artificial, você nem sabe o que é verdade e o que é mentira mais, né? Então cuidado com isso daí, meu irmão, Satanás está aí, o demônio do engano, da mentira, da falsidade. Cuidado, meu irmão, para Satanás não te pegar, tá bom? Cuidado, para você também não cair nessas heresias, nesses ensinamentos falsos, errôneos que tem por aí, tá bom? E eu quero dizer para você que a verdadeira prosperidade é ter a paz, é ter a alegria, é ter o nome no livro da vida, é ter a presença de Deus em nossas vidas, tá? Olha o que o Espírito Santo me deu. Eu estava meditando a palavra do Senhor e o Espírito Santo me deu essa palavra. Muitas das vezes, não adianta, irmão, você tem muita gente pregando mensagem triunfalista, falando, olha, irmão, se você não tiver uma casa, um carro, prosperidade, no sentido, né, material, riqueza, dinheiro, Deus não está na tua vida, Deus não é com você, você está em pecado, você não está servindo o Deus da verdade. Mas agora, pera lá, vamos ver se isso está correto. Tem ateu, tem pessoas ímpias que têm mais dinheiro do que eu, tem mais saúde do que eu. Agora imagina eu ir lá pregar isso para o ímpio, olha, o ímpio ouvir isso, um ateu escutar isso, vai falar que Deus não está comigo, eu sou mais pobre do que ele, eu não tenho saúde, estou em cima de uma cama, eu tô doente, aí ele vai falar, quem tem Deus então sou eu, porque eu tenho prosperidade, quer dizer, sentido material, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho muito mais do que esse crentinho aí, então quer dizer que Deus está comigo, não está com ele, né? Vai pensar assim, certo? Vocês acham que está certo? Né? Esse raciocínio das pessoas de dizer que se eu não tiver um carro, casa, saúde, quer dizer então que Deus não está comigo? Se for assim, Deus está com o ímpio, Deus está com o ateu, amém? Está na vida deles, não está na nossa. Então a verdadeira prosperidade, entenda, a verdadeira prosperidade não é isso aqui não. É paz, é alegria, é o perdão de Deus, é o quê? É a presença de Deus na nossa vida, é ter o nome escrito no livro da vida. Essa é a maior riqueza, essa é a verdadeira prosperidade. O mundo não pode ter essa prosperidade, porque eles não creem em Deus, mas nós cremos, certo? Nós cremos, então a gente recebe porque a gente crê, né? Agora o mundo não pode receber porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus e não se arrependem dos seus pecados, não reconhecem as suas fraquezas, amém? Irmãos, está aí a palavra de Deus, se tiver alguém para aceitar Jesus, coloca no comentário, eu quero aceitar Jesus. Alguém desviado põe, eu quero reconciliar com Jesus para você morar no céu, porque Jesus está às portas, hein? Ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele não quer que você fique. Então entrega a sua vida para Jesus, ora, peça a misericórdia do Senhor, porque coisas terríveis estão acontecendo, estão para acontecer, e nós precisamos estar preparados para qualquer hora a trombeta tocar. Não esqueça que Jesus, ele vem para buscar a sua igreja, é promessa. Temos que permanecer naquela esperança, não podemos perder a esperança, não. Ele vem, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a igreja tem que estar como? Desapercebida, desatenta? Não. Irrepreensível, no corpo, alma e espírito. A igreja tem que estar vigiando, a igreja tem que estar com o lombo cingido e as lâmpadas, as candeias acesas. A igreja tem que estar preparada para se encontrar com ele. Deus abençoe a tua vida, ore por nós, estarei orando por todos vocês, amém? Deus abençoe todos os meus queridos irmãos. Deixa eu ver aqui. Amém, irmã Vanúzia, amém, irmã Nilza Soares, da IPDA. Deus abençoe a vida de vocês, a irmã Fátima, glória a Deus. Deus abençoe o Roberto Ribeiro, amém, que está conosco também. Deixa eu ver, tá aparecendo para mim, vai dando paz aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Daniel Lima, Milene Lima, Deus abençoe. Amanhã estarei orando no canal Direto com Deus, da Igreja Deus e Amor, às 9 horas, das 9 às 10 da manhã. Andréia Pereira, Deus abençoe a tua vida também, amém? Fica todos os irmãos com Deus. Quem sabe amanhã ou mais tarde eu volto aí. A paz, fica com Deus, gente.